Bom dia. Cumprimento aqui a mesma pessoa do presidente. Agradeço a meus amigos, meus parentes, meus conterrâneos de São Domingos do Prato, que enfrentaram a 381, tá, para me prestigiar. Muito obrigado. Fui criado, casei e me tornei cidadão honorário de Sabará. Mas a minha terra natal é São Domingos do Prata. Município no qual possuo raízes profundas. Assim, além do patrono que escolhi, vou intercalar minha fala com breves passagens históricas envolvendo essas duas localidades. Porém, antes, gostaria de lembrar e homenagear uma pessoa que conheci na infância e eu na juventude. Ele se tornou, além de um grande amigo, um dos maiores benfeitores de Sabará, terra que tanto amava. Refiro-me a um membro efetivo desse instituto que nos deixou em 17 de fevereiro deste ano. Trata-se do professor Mário de Lima Guerra, onde quer se encontre, um grande abraço. O patrono que escolhi foi Júlio Bueno Brandão. Nasceu em Ouro Fino, Minas Gerais, em 11 de julho de 1858 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de março de 1931. É patrono do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ocupando a cadeira de número 56. Foram seus pais Francisco de Paula Bueno e Francisca Sanches de Paula Bueno, e sua esposa, Dona Hilda Bueno Brandão. Em sua terra natal, foi advogado, juiz municipal, vereador, inspetor escolar, delegado de polícia e agente do executivo, cargos ocupados principalmente no período imperial. Proclamada a República em novembro de 1889, em janeiro de 1891, foi nomeado pelo presidente do novo Estado de Minas Gerais, Crispim Jacques Bias Fortes, presidente do Conselho de Intendência de Ouro Fino, permanecendo nesse posto até março de 1892, quando foi eleito presidente da Câmara Municipal, sendo reconduzido no cargo até 1901. Ainda em 1893, acumulou essa função com a de deputado estadual, sendo que em julho do mesmo ano, ao se eleger para este cargo, iniciou uma vertiginosa carreira fora das divisas de sua terra natal. Reelegeu-se para a legislatura de 1895 a 1898. Elegeu-se em seguida senador federal no período de 1897 a 1899, preenchendo uma vaga aberta pela renúncia de outro senador federal. Reelegeu-se sucessivamente de 1900 até 1908, tendo ocupado funções de relevo no Senado Federal. Acumulou durante algum tempo a senadoria e a vice-presidência do Estado de Minas Gerais, para a qual foi eleito em 7 de março de 1905, na chapa encabeçada por João Pinheiro da Silva. Tendo João Pinheiro falecido em 25 de outubro de 1908, renunciou ao mandato parlamentar e assumiu o cargo de presidente do Estado de Minas Gerais, a fim de completar o período do mandato. Realizadas novas eleições em 7 de março de 1910 e 7 de setembro do mesmo ano, é empossado presidente do Estado de Minas Gerais para o quadriênio de 1910 a 1914. Nota: a Constituição Mineira, Constituição Mineira de 1891, a primeira da era republicana, estabeleceu o bicameralismo composto pela Câmara de Deputados, denominação da Assembleia Legislativa da época e do Senado Estadual. Quando se reuniam, formavam o Congresso Mineiro. Por força do seu artigo 97, a autoridade máxima do Executivo Estadual era denominada de presidente do Estado e não governador. Júlio Bueno Brandão
fez parte do histórico Congresso Mineiro, reunido provisoriamente em Barbacena, a partir de 1893, com a única incumbência de escolher a nova capital para o Estado de Minas Gerais. Depois de exercer o mandato de presidente do Estado até 1914, em 1916, retorna ao Senado Estadual, mas permanece por pouco tempo, eis que ter sido eleito deputado federal em 1917, sendo reeleito até 1923. Em 1924, voltou a se eleger para o Senado Federal, permanecendo no cargo até 1930, quando, em face da Revolução de 1930, que alçou Getúlio Vargas ao poder, as casas legislativas do país foram fechadas. Júlio Bueno Brandão, como presidente do Estado, trouxe grandes e inúmeros benefícios para Minas, mas limitarei a citar apenas dois, entre outros, que levou para a minha terra natal. Um deles foi a criação na cidade de São Domingos do Prata da colônia agrícola Guidoval, nome dado ao histórico francês Guy de Tomás Marlière, fundador da colonização no Vale do Piracicaba, no início do século XIX, além de grande defensor dos índios que abundavam aquela região. Afrânio de Melo Franco, patrono desse conceituado instituto, em uma feliz expressão, o chamou de um apóstolo das selvas mineiras. No início dessa colônia, tornou-se grande produtor e exportador de produtos hortigranjeiros, e nela abrigou diversas famílias de imigrantes, inclusive de alemães. Ele, assim como João Pinheiro, considerava crucial estimular a imigração de colonos estrangeiros para o fortalecimento econômico de Minas Gerais. Aliás, seguindo essa linha, por volta de 1945, um prefeito de minha terra natal, Manuel Martins Gomes Lima, também conclamava e estimulava a vida de imigrantes. Não obstante essa quadra da vida nacional, em face da Segunda Guerra Mundial, os italianos, alemães e japoneses não serem bem vistos, ele não discriminou nenhuma origem e até incentivou principalmente a imigração italiana. Não só italianos, mas também alemães e portugueses imigraram para São Domingos do Prata. Na primeira metade do século XX, o território de São Domingos do Prata chegou a ter 4.000 quilômetros quadrados e necessitava ser mais povoado. O segundo grande benefício foi a criação a pedido de um pratiano, de cuja vida falarei mais na frente, que foi colega de Júlio Bueno Brandão, no Senado Mineiro e depois na Câmara Federal, de um grupo escolar em Dionísio, então distrito de São Domingos do Prata. Esse educandário foi responsável pela educação e formação de gerações de dionisianos. Tenho certeza que o Fábio estudou lá. E sobrevive até os dias de hoje com o nome do pratiano que lutou para a sua instalação e de cuja vida falarei mais adiante, eis que foi um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Este foi um pequeno sumário sobre a vida desse notável mineiro. A partir de agora eu vou contar 3 pequenas passagens sobre Sabará e no final de 2 pratianos que participaram da fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Um episódio histórico, entre dezenas de outros, envolvendo Sabará, diz respeito às visitas de Dom Pedro I, em 1831, e Dom Pedro II, em 1881, a Sabará. Ambos foram recepcionados, pernoitaram no famoso solar do Padre Correia e participaram de atividades na antiga Casa de Ópera, hoje o segundo teatro mais antigo de atividade no Brasil. Ambos os prédios estão otimamente conservados em Sabará. Na sua visita em 1831, 7 anos após ter promulgado a primeira e única Constituição Política do Império, Dom Pedro I visitou à noite o teatro local para ser homenageado. Logo, a excelente acústica do teatro fez o imperador perceber que a fidelidade do povo de Sabará à sua pessoa dependia de uma condição. E o ponto culminante foi o momento das homenagens. Após o vivo imperador Dom Pedro I, podia-se ouvir com clareza a frase:
enquanto for constitucional. Falada pelo coronel Pedro Gomes Nogueira, que liderava, junto com o padre Mariano de Souza, um pequeno grupo de constitucionalistas. Anteriormente, pouco antes da programação da independência, Dom Pedro I, ainda que na condição de príncipe regente, visitou a província de Minas Gerais no período de 25 de março de 1822 até 9 de abril do mesmo ano, quando teve que retornar prematuramente à corte. Dias após, sentindo-se ter que retornar ao Rio de Janeiro, tendo visto o surgimento de circunstâncias alheias à sua vontade, primeiro em 12 de abril de 1822, depois de 22 de abril do mesmo mês e ano, 5 meses antes da programação da independência, Dom Pedro I envia 2 cartas. A primeira agradecendo ao povo de Sabará e a segunda ao povo da comarca de Sabará, lamentando o seu retorno prematuro. No ano seguinte, em 1823, já imperador, em reconhecimento ao apoio do povo de Sabará pela rápida adesão da independência do Brasil, Dom Pedro I, por decreto, concedeu a Sabará o título de Fidelíssima. Outro episódio envolve a criação da nova capital para Minas Gerais. Conta Carlinhos Leves, um dos grandes poetas parnasianos do país no século XIX, primeira metade do século XX, que estudou, formou e trabalhou em Ouro Preto, na velha Vila Rica. Os republicanos instalados no governo federal desejavam a mudança da capital para o centro geográfico de Minas, não somente para desenvolver Minas política e economicamente, mas também porque Ouro Preto, além de não oferecer condições adequadas em face ao seu relevo acidentado, guardava em sua história e arquitetura as marcas de um passado de dominação portuguesa da qual se desejava distanciar. É ainda Carlinhos Leves quem narra: proclamada a República em 1889, 2 anos após, o barão de Lucena, ministro da Justiça do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, indicou Augusto Lima para governar Minas, mas dele solicitava que fizesse a transferência da capital. O barão aconselhava a mudança imediata da capital para Sabará, próximo de Curral del Rei. Portanto, a determinação era para mudar a capital para a sede do município de Sabará. Contudo, tal não ocorreu, eis que democraticamente coube ao Congresso Mineiro deliberar sobre o tema. Carlinhos Leves foi patrão da cadeira número 12 da Academia Mineira de Letras e teve como um de seus sucessores o ex-presidente Tancredo Neves. Por sua vez, Augusto Lima, patrão da cadeira número 2 dessa conceituada instituição, nasceu em 5 de abril de 1859, no atual município de Nova Lima. Nova Lima, que teve outros nomes, tais como Congonhas de Sabará, Nossa Senhora do Pilar de Congonhas do Sabará e Vila Nova da Rainha, Vila Nova de Lima, perdão. Nessa época pertencia ao município de Sabará. Nova Lima somente se emancipou em 1891, já na República. Portanto, Augusto Lima nasceu em um território, hoje o próprio município de Nova Lima, que então pertencia ao município de Sabará. O professor Mário de Lima Guerra, ao finalizar um brilhante comentário sobre um dos meus livros, disse: honra e glória para os sabarenses que nos antecederam, principalmente Antônio Augusto Lima. Outro fato histórico envolvendo Sabará diz respeito à Revolução Liberal de 1842. Duque de Caxias já havia debelado essa revolução em São Paulo, mas como ela estava sendo vitoriosa na província de Minas Gerais, a coroa o enviou para Minas. Duque de Caxias, com as suas tropas, atravessa a pé o centro da cidade de Sabará, caminha até a localidade ainda existente, denominada Soledade, e chega no território de Santa Luzia, onde se trava a última batalha, vencida com grandes dificuldades pelo exército de Duque de Caxias.
Mais uma vez, em 1842, o território de Santa Luzia estava integrado ao do município